derradeiro foi o Peñarol em casa. Corrida bate meio sem ângulo. Lá no alto, botando no fundo da rede. Cruzou, mandou na área, Pablo passa, Nicão chuta. Toca a música. O Cirino, cruzamento, desvio. Toca a música, gol do Furacão. Na frente pro Pablo, atenção, bateu, toca a música, gol do Furacão. Aí o presidente Petralha entra no vestiário e disse: puta que pariu, que baita sorte eles teve. Eu tava no plano de estar São Paulo, 2 dias depois eu era o treinador do time B. O Bruno Guimarães, por exemplo, tava no limbo, né, velho? Ele ia ser devolvido pro Audax e eu transformei aquele paranaense na minha Copa do Mundo, velho. Agora, ou dá certo ou tô fudido mesmo, volto pra onde eu tava e vou ver. Salve, salve, galera! Boa noite, sejam todos muito bem-vindos aos Jogos para Sempre. Hoje, muito mais que especial. Já vou falar desde já que, para mim, é a realização de um sonho. Sou fã desse cara que está com a gente aqui hoje. Acho que não sou eu, mas logo, logo a gente descobre. Mas antes de apresentá-lo, vou apresentar quem está nessa bancada virtual, né? Hoje, como convidado era a altura, estamos nos adaptando, estamos fazendo realmente essa bancada virtual, estamos à distância. Hoje comigo, Juliano Fusca. Fusqueta, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, André, boa noite, Furlan. Boa noite muito especial para o Thiago Nunes, nosso técnico mais campeão da história, de uma entrevista que eu queria fazer há muito tempo, né? E tenho certeza que a resenha vai ser muito legal aí. Vamos que vamos. Show de bola. Furlan, seja muito bem-vindo, meu amigo Vinícius Furlan também. Boa noite. Estamos no frio aqui de Curitiba, né? O Thiagão já até perguntou ali se está muito frio. Tá frio mesmo. Eu tô gripado um pouco hoje também, mas tá tudo tranquilo. Um prazer aí. A gente colocou aí a cavalaria aí pra gente poder conversar hoje com uma figura desse tamanho aí. E agora sim, né? Vou passar a palavra para ele. Thiago Nunes, seja muito bem-vindo. Professor, né, Thiago Nunes. Que possa ser uma resenha muito legal. Agradecer desde já por ter aceitado esse nosso convite de estar aqui com a gente. E vamos relembrar muito jogo bom aí, hein, professor? Fala, meus amigos. Um grande prazer poder estar falando com vocês e bater esse papo com toda a galera que segue vocês. A gente sabe o quanto vocês formam opinião, o quanto vocês informam o torcedor atleticano de tudo que acontece aí nos bastidores. Vocês conseguem colher aquelas informações que ninguém sabe, né? Então, é um prazer poder estar comunicando com vocês aí, bater esse papo e falar de jogos que ficaram marcados, sempre é legal. Falar de coisa boa sempre traz coisa boa, então... Show de bola, show de bola. Obrigadão mais uma vez, Thiago. E antes, não menos importante, agradecer ao nosso patrocinador, né? The Oak. Se o Thiago Nunes estivesse aqui em Curitiba, estaríamos tomando um vinhozinho, Thiago, no The Oak, lá no Boulevard da Arena da Baixada. Quer uma noite agradável com a namorada, com os amigos. Não conhecem o The Oak? Tá na água, professor. Pô, se eu soubesse que tinha vinho, eu tinha feito presencialmente essa conversa aí. Eu também tô falando tempo, professor. Oportunidades não faltarão. Na tua próxima visita a Curitiba já está convocado a conhecer o The Oak para a gente tomar aquele vinho gostoso e bater aquele papo legal. Ou aquele churrasquinho, né? Ou aquele churrasquinho também, né? O Thiago Nunes gaúcho, né? Gosta de um assado. Sabe que esse negócio de churrasco gaúcho trouxe um problema para mim. Vocês vão lembrar daquele pós-jogo contra o Grêmio, que a gente fez a remontada, que eu falei que ia fazer um churrasco bem gaúcho numa grelha paranaense. Isso aí é uma parcela grande do Rio Grande do Sul, inclusive meus parentes lá, né, me encheram bastante o saco durante um bom tempo, né? E eu, como moro em Curitiba, virei residente aí, então agora é mais na grelha do que no espeto. Como bom curitibano que você está se tornando, é na grelha, então. Ai, saudade desse friozinho aí, cara. Se acompanhar um vinho ainda, fica melhor. Thiagão, conta pra nós lá. Gaúcho, começou a tua carreira lá nos anos 2000, né? Você rodou esse país inteiro por equipes, né? Rio Grande do Sul, Amazonas. Traz alguma... Assim, é um futebol que a gente não conhece, vamos ser sinceros. Eu acho que a grande torcida que está acostumada a ver Série A, Série B, às vezes esquece que tem esse futebol que não está no holofote, onde está todo mundo procurando o seu espaço, jogador, treinador.
Conta para nós um pouquinho esse bastidor de como que funciona esse futebol, vou botar entre aspas, é profissional, mas não está na grande mídia, né? Como que funciona o dia a dia de um clube que está tentando buscar seu espaço, Thiago? Cara, assim, de forma geral, a essência do futebol ela não muda. Da maneira que se conduz o futebol, do clube pequenininho até o clube maior que possa existir, ela é sempre a mesma. Ou seja, todo mundo que está envolvido quer ganhar, precisa do resultado. Existe a imprensa local que cobre esse futebol. Existe o dirigente polêmico, existe o dirigente que é mais organizado, existe o cara que bota a grana, existe o cara que te demite, que te contrata, existe tudo, cara. Sabe? Então, o que muda é a escala disso tudo, a proporção. Né? Eu costumo dizer que o futebol, dentro do campo, ele muda o nível técnico, ele muda alguns conceitos, mas eu passei por uma verdadeira escola da vida, assim, vivendo por tantos lugares. Como eu não tive a qualidade de ser um jogador de futebol profissional de alto nível, fui um cara amador e sempre quis estar envolvido no futebol, vivo futebol desde que me conheço por gente, eu tive que encontrar um meio de me meter nessa confusão, né? Então, primeiro como atleta amador, depois a faculdade de educação física. E aí, quando a gente não tem esse know-how de ter sido um atleta de alto nível, você tem que dar um jeito de entrar, velho. E a porta mais próxima de entrar é dentro do clube da sua cidade. Então, eu sou natural do interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Santa Maria, e que ali tinham 2 clubes pequenos, o Internacional de Santa Maria e o Rio Grandense de Santa Maria. Foi os clubes onde eu comecei como preparador físico, estagiário. Aquela velha máxima de toda a profissão. Você vai ali, bate na porta, pede uma oportunidade, faz estágio e começa a trabalhar. A partir daí, como preparador físico, velho, você começa a tentar se manter no bolo, entrar nesse bolo, né, de profissionais. Então eu gerei vínculo com muitos treinadores, com quem eu comecei a trabalhar, liguei para muita gente, pedi oportunidade para muita gente, pedi favor para muita gente para ter um espaço. E então eu nunca fui um cara de escolher. Onde iam aparecendo oportunidades eu ia agarrando e estava indo. Então surgiu uma oportunidade para trabalhar no interior do Rio Grande do Sul, em qualquer cidade eu ia. Surgiu uma oportunidade para ir para o interior de Santa Catarina, eu fui. Surgiu a oportunidade para ir para o Acre, eu vou. Para o Amazonas, eu vou. Para o Mato Grosso, para Goiás, para o Maranhão. Eu vou para qualquer lugar, velho. Porque eu quero estar nesse meio, né? E eu tinha muito claro que, da onde eu saí, sem estar numa capital, por exemplo, vindo do interior, eu tinha que adquirir experiência rodando, vivendo experiências distintas. Então, saí me aventurar nesse mundão afora aí, trabalhando em diversos clubes, em diversos níveis. Isso acabou me favorecendo de certa maneira, porque me gerou uma capacidade de adaptação muito grande. E o fato de ter iniciado muito cedo em comissão técnica, ou seja, com 21 para 22 anos, eu já estava gerenciando jogadores muito mais velhos do que eu, me trouxe também uma certa experiência com o passar dos anos de como gerenciar pessoas. Então eu costumo dizer que eu sou um cara novo de idade, né, me considero certamente novo ainda para o papel de treinador, mas velho de cabeça, porque passei por muitas experiências boas e muitas ruins, muitas difíceis, assim. Né? Eu vivi o futebol no que é o estado mais cru dele, né? De que o que a grande maioria dos profissionais vive. Então, conseguir furar essa bolha de chegar no mais alto nível já é uma grande vitória pessoal, né? Uma grande vitória pessoal. A partir daí, o que vem é só lucro, só bônus. Eu também repito muitas vezes, talvez alguém já tenha me escutado dizer, que eu convivi com profissionais muito melhores do que eu, mas que na prática às vezes não tiveram a oportunidade de estar no lugar certo na hora certa, ou de persistir muitas vezes, né? Porque o futebol não é você só ter sorte um dia, você tem que ter resistência, resiliência, tem que continuar, porque você vai perder muito mais do que vai ganhar. Então, naturalmente, você tem que estar aí persistindo, e aí, com o passar dos anos, em algum momento você vai ganhar. Sabe? Se você persiste durante muito tempo e se qualifica e melhora, sabe? Em algum momento você ganha. Isso acontece com todos os profissionais. Mas muitos não têm essa oportunidade, porque tem que sustentar suas famílias, porque tem que pagar aluguel, tem filhos, às vezes, muito cedo, e, consequentemente, tem que mudar de profissão, tem que buscar outros trabalhos paralelos. Eu tive a sorte de ter uma família que me ajudou, que me deu respaldo para poder me aventurar. Tive uma esposa que me ajudou também durante os momentos mais difíceis, onde às vezes a grana faltava, velho. Ela dizia assim, ó, vai lá, permanece no teu sonho aí que vai dar certo. E aí, a partir daí, chega um momento que a oportunidade bate na tua porta. Eu creio que eu estava preparado para as coisas que aconteceram no momento que aconteceram. E depois tudo vira história, vira lenda, vira sorte,
né? Vira o tal o cara teve muita sorte, estava naquele lugar na hora certa e as coisas aconteceram, mas é aquele negócio, né? Os tombos que a gente leva ninguém vê, só as cachaças que a gente toma. Você até comentou, né, essa questão da sorte, você estar no local certo, na hora certa, no momento certo, né? Acho que é interessante você comentar sobre isso. Sempre tem aquele velho ditado, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? E isso é interessante porque no futebol isso equivale-se da mesma maneira, na minha opinião. E até tem até para poder puxar, cara, você trabalhou em Ferroviária, São Paulo, Rio Grande do Sul, Veranópolis, em um momento assim, você coloca essa sorte ali que o Atlético, quem que foi te ver, quem te colocou ali dentro, como que foi essa passada para lá? Cara, para te ver como funcionam as coisas. Em 2014, eu saí do futebol profissional e fui treinar a equipe sub-20 do Juventude de Caxias do Sul. E eu estava no sub-15 do Grêmio, na verdade, de 12 para 13 eu saí do futebol profissional, já tinha rodado aí 10, 11 anos em clubes de segunda divisão de vários estados, e recebi uma proposta de ir para o Grêmio para a categoria sub-15, totalmente aleatório, assim. Eu não me contrataria nessa época, porque eu não tinha nenhuma experiência em trabalhar com molecada tão jovem. E é uma outra batida, o cara tem que ser muito professor. E ali me ajudou num processo de desenvolvimento profissional muito grande. Então eu fiz um ano de Grêmio sub-15, e aí eu percebi que dentro do clube não tinha como crescer mais. E aí eu recebi um convite para o Juventude Sub-20. E o Juventude Sub-20 tinha uma característica muito parecida com o que é o Atlético aí, né? Ele jogava o primeiro semestre o estadual júnior, e o segundo semestre a copinha do estado, aquela copa que tem no segundo semestre em alguns estados, jogava com o time, virava time B, né? Então isso me atraiu e eu fui para o Juventude. O que aconteceu? Eu trabalhei 2 anos aí, Furlan, no Juventude, 14 e 15, velho, tá? E a gente fez um trabalho muito bom. A gente colocou muitos jogadores no time principal do Juventude. Fez um time que, cara, a gente ganhou uma Copa Regional lá profissional em 2014. Em 2015, no final de 2015, eu pedi para sair do clube. Eu estava descontente com algumas coisas que estavam lá acontecendo lá dentro e pedi para sair. E o nosso time tinha acabado de ser vice-campeão gaúcho, estava super bem, o time estava muito redondo, jogando muito. E eu saí nas vésperas de o time para estar São Paulo de 2016. Olha que coincidência. Quem é que cai na chave do Juventude de 2016? Atlético Paranaense. Então as pessoas pensam que as coisas acontecem por acaso, né? E o Juventude meteu 2-0 no Atlético Paranaense naquela copinha, sabe? E aí o que aconteceu? Os dirigentes do Atlético, alguns dirigentes entraram em contato com o Piccoli, que era o ex-treinador do Juventude, e perguntaram, Piccoli, quem é que é o treinador do Sub-20 do Juventude? Aí o cara fez um trabalho muito bom, nos meteu 2-0, falou, ó, o treinador aí atual é o Felipe Endres. Mas esse trabalho, cara, é um trabalho de 2 anos com o Thiago Nunes, um cara que passou aqui antes, assim, assado. Então algumas pessoas já me conheciam, né? E aí foi o primeiro contato que eu tive com o William Thomas e o Pedro Martins, em 2016. Final de 2015, início de 2016. Porque o Pedro me ligou para ir para a Ferroviária. E vocês vão lembrar que a Ferroviária tinha uma parceria com o Atlético. Perfeito. Né? Então, o que acontece? Essa minha ida para a Ferroviária foi um primeiro passo que eu dei em direção ao Atlético. Sabe? Essa ida para a Ferroviária, onde eu conheci o Pedro Martins. A gente trabalhou durante um período. Depois eu saí da Ferroviária para voltar ao futebol profissional para o São Paulo de Rio Grande. E é interessante até você comentou sobre essa copinha, né, em 2016. 2016 eu lembro que o principal jogador ali da copinha era o rapaz que está no Cruzeiro hoje, né? Que é o Bruno Rodrigues. Era o Bruninho na época. Ele jogava muita bola no Atlético naquela época, mas foi quem apareceu no Juventude, foi o Maurício, né? O Maurício que explodiu o Atlético naquele 2-0 lá em 2016, né? Então, a memória não falha nessa também. Eu tinha um colega meu que jogava no Atlético, era o lateral direito, que era o Breno ali. E a gente acompanhava muito a carreira dele, então isso para mim sempre foi algo super marcante, que ele participava do Orkut com a gente. Então era algo marcante da época. E até para poder passar esse tema, para mim ele fica muito claro assim também. Andrezão, você quer puxar do projeto Sub-23 já ou você quer que eu siga? Não, toca. Então tá bom. Até porque assim... Furlan, tu é enciclopédia da galera, né? Eu lembro de algumas coisinhas, cara. Eu lembro de algumas coisinhas, cara. É que assim, eu conheço muita gente do ramo da bola, né? Da bola, jogador ali, os boleiros, assim, eu lembro mais. E aquele Juventude 2-0 me marcou, cara. Muito por causa do Bruno Rodrigues, que daí começa toda a situação com o Bruno aqui. Ele chegou a ser treinado por você aqui, nos aspirantes? Sim, foi em 2000 e...
17 no time sub-23. A gente jogou o Brasileiro sub-23 com o time sub-19. É justamente a próxima pergunta, a gente já vai entrar justamente sobre isso, né? Em 2017, né, você foi apresentado para nós, assim, esse Sub-23 Atlético, né? Era um projeto que revelava muito jogador, mas nunca ganhava, né? Então, o que a gente quer saber na teoria, né? Mas também acho que na prática, acho que é super válido, a gente perguntar se realmente ganhar os estaduais se tornava uma obsessão, se era uma coisa interna que era comentado, o que era mais bem quisto internamente? Era revelar ou revelar e ganhar? Qual que era a sua visão interna no clube? Sabe que depois de tanto tempo de futebol, Furlan, cada vez mais eu me convenço que as coisas têm que conspirarem para dar certo, sabe? Claro que um plano é melhor do que não ter nenhum, né? Um plano ruim é melhor do que nenhum plano. Então, sempre existiu um plano de formação de 20, 23. Eu sou contratado em metade de 2017, porque eu chego 19 de abril de 2017, eu chego ao Atlético Paranaense, contratado para a equipe sub-19. Né? O William Thomas me liga, o treinador era o Gustavo, tinha saído do sub-19, sido demitido, eles queriam um treinador e eu tinha uma proposta de continuar no futebol profissional para o Brasil de Pelotas, uma situação em vista também para o São Bernardo, que era a Série D do Brasileiro, e eu tinha o sub-20 do Grêmio e aí eu recebi um convite do sub-19 do Atlético, e os caras me convidaram para ir conhecer o CT e aí esquece, né? Depois que conhece o CT do Atlético é covardia, sabe? Tu entra aí, aquela velha né? Quer dizer, então, Tiagão, que você entrou no conto do projeto de 95, que aqui dizem que uma vez que você entra no projeto inicial de 95, você não sai mais. É, exatamente, cara. E aí, detalhe, né, cara, eu chego aí pra reunião essa, né, os caras iam me apresentar um clube, um projeto, uma proposta, aquela coisa toda, e quem tá na reunião comigo é o Paulo Autuori, né, velho? E aí, pô, é covardia. Tá, Paulo Autuori, um cara que pra mim é uma lenda do futebol brasileiro, um cara que eu sempre brincava com o Paulo que o maior título que ele ganhou foi ser campeão brasileiro com o Botafogo em 95, sabe? Porque a partir daí as coisas, né, se desenvolveram de uma maneira extraordinária. Mas aí, voltando à tua pergunta, eu chego para esse sub-20 e eu tenho a sorte de encontrar o Paulo Miranda como assistente técnico do sub-20. Uma geração de jogadores aí, 98, 99 e 97 ainda. Muito bons jogadores, alguns que estavam naquele processo de joga em cima, joga embaixo, o caso do Renan, principalmente. Já tinha jogado alguns jogos profissionais, o profissional, mas tinha regressado, o Matheus Anjos, né, os moleques que estavam aí com a gente, time bacana. E a gente faz um brasileiro sub-20 muito bom, onde a gente chega até a semifinal do brasileiro, da Copa do Brasil sub-20, e perde com 2 empates, a gente perde para o Cruzeiro no saldo qualificado do Tony Anderson, que depois o Cruzeiro ganha o brasileiro em cima do Coxa na final. E... Cara, e aqui a gente fez um projeto legal e depois já emendou o Sub-23 com aquele mesmo time Sub-20, sabe? Então, aí o Sub-23 a gente não foi legal, não foi bem, sabe? O time não tinha condição de competir ainda com os caras mais velhos, mas já estava colocando muitos jogadores à disposição. E olha como são as coisas, como eu te falei do plano, né? Que às vezes ter um plano ruim é melhor que ter nenhum. Era final de novembro, a gente deu férias para os jogadores, porque a gente ia voltar em dezembro para fazer a preparação para a Copa São Paulo de 2018. E aí, velho, eu tô no CT, eu não podia tirar férias ainda, porque eu chego em abril, sabe? Então eu tô no CT ali, naquele processo de acompanhar todas as categorias, e me liga o Sidney para dizer, olha, te prepara que amanhã vão te chamar para uma reunião. Eu falei, reunião para quê? Não, eles vão retomar o Sub-23, tá? Beleza, me chamaram no dia seguinte para uma reunião, né, o William Thomas, o próprio Sidney, e falaram, a gente vai retomar o Sub-23, a gente quer ver se tu quer, o projeto do time B de aspirantes, a gente quer ver se tu quer assumir. E eu falei, quem é que vai ser o treinador aqui principal? Não tem ainda. Aí nessa época eu tava ali especulando o Seedorf, tava especulando um monte de nome. Ah, verdade. Inclusive o Seedorf teve no CT, cara, a gente conheceu ele lá e tudo, sabe? Foi muito louco. E assim, então eu tava no plano de estar São Paulo, 2 dias depois eu era o treinador do time B. E aí os caras me entregaram 4 jogadores. Eu tinha 4 jogadores para iniciar os treinos. As primeiras 3 semanas a gente tinha 4 jogadores. A gente treinou 4 jogadores, é surreal, sabe? Porque muitos caras estavam de férias, outros caras ficaram com o time, né, sub-20 para taça. Então a gente ficou num limbo ali, treinando 4 jogadores. A partir da terceira semana chegaram 10. Né? A partir do final do ano chegaram mais 6, então a gente virou o ano com 16 jogadores. E faltavam 15 dias para estrear no estadual. Aí na virada do ano, vocês vão lembrar que anunciaram o Diniz,
sabe? E aí o Fernando chega no meio daquela confusão toda e os caras tentando explicar para ele que o time B ia jogar o estadual e ele queria jogar o estadual, né? Porque para dar ritmo pro time, acho que é natural isso até. Então a gente ficou naquele fogo cruzado. Por isso que eu te falo, tinha um plano, mas o plano não estava bem alinhado, sabe? E aí a gente inicia os treinos, faz alguns amistosos, vai bem com o time. E eu lembro que estava treinando com a gente o Ribamar de centroavante, o Matheus Anjos e quem mais? Era o Pierre e o Emerson esse ano, não eram? Que desceram? Mas não estavam ainda, esses caras não tinham chego nesse final. Tá? Eles vieram com o Rafael Veiga depois, né? Tá, no final do ano não tinham chego ainda, velho. E aí eu sei que a gente fez uns amistosos e aí o Diniz chama e fala o seguinte, ó, fica o Ribamar, desce o Ederson, né? E sobe o Matheus Anjos também, desce o João Pedro. E aí depois alguns jogadores que se somaram, né? O próprio Bruno Guimarães, por exemplo, estava no limbo, né, velho? Ele ia ser devolvido para o Audax, mas como surgiu, né, essa possibilidade de ter o time aspirantes, então os caras, ó, vamos avaliar esse jogador no estadual para ver se ele tem condições de permanecer no Atlético. Né? E aí, a mesma coisa aconteceu com o Léo Pereira, velho. O Léo Pereira estava treinando com a gente até chegar uma proposta para ele ser emprestado de novo, sabe? Então, é por isso que eu te falo que as coisas têm que conspirar para dar certo. Eu não conhecia o Léo Pereira. E aí o Léo Pereira tinha um conceito interno ruim, porque ele tinha feito alguns jogos, né? Quando tinha 18 anos, tinha metido um gol contra no Atletismo, as coisas que tinha passado. O Atlético Mineiro, ele fez 2 gols contra no jogo. Então, e aí... Foi ele ou foi o David Coquinho? Se alguém quiser lembrar bem aí, eu acho que ele fez 2 gols contra nesse jogo, cara. Um jogo lá no... Atlético Mineiro, né? 3-1. No 3-1, ele fez 2 gols contra. Mas na base, o Léo Pereira era batedor de falta, batia pênalti, jogava até mais pra frente alguns jogos, às vezes de volante. Ele subiu meio cedo. Assim, ele foi, assim, evoluir muito em pouquíssimo tempo. Então, pra nós também foi uma surpresa ele fazer um Paranaense tão bom como ele fez, sabe? Foi uma surpresa. O segundo turno, pouca gente lembra disso. Porque eu brinco com o Léo até hoje, cara. Assim, eu falei, Léo, a tua sorte é que eu não te conhecia, velho. Sabe? Porque tu iniciou os treinamentos comigo, eu falei, cara, esse cara, ele é rápido, ele é canhoto, ele tem qualidade, ele cabeceia bem. Esse cara não pode jogar, né? Aí eu fui falar com o Márcio Lara na época, né? O William já tinha saído. Eu falei, cara, deixa o Léo Pereira com a gente aí. Ele falou, não, mas tem uma proposta para ele ser emprestado. Eu falei, deixa com a gente, vai jogar o aspirante, vai nos ajudar, né? E aí o Coquinho também, né? O Coquinho foi outro que foi descendido, né? Os caras baixaram para o time de castigo, baixaram para o time de aspirantes. Então, como eu te falei, eu tive muita sorte, cara, que os caras que desceram para jogar, Ederson, Coquinho, foram os caras extraordinários em termos de comportamento. Eles baixaram com uma gana de dizer, nos baixaram? Vocês acham que a gente vai largar? Não, a gente vai dar a vida, a gente vai ser campeão. Sabe? E eles mobilizaram muito a molecada para jogar, assim, deixaram todo mundo muito conectado. Né? E aí somaram todos aqueles jogadores que vocês já sabem, que era Zé Ivaldo, Renan, Bruno, João Pedro, Marcinho, que depois acabou baixando para ganhar ritmo com a gente. Então era um baita time, na verdade era um baita time que a gente tinha. Sabe? Não sabia, Diego era lateral direito também, né? O Diego foi muito bem no segundo turno. No primeiro turno era o Cascardo, depois no segundo turno era o Diego. Né? Então... o time foi se ajeitando assim, velho. Né? Não tem uma fórmula para isso. E aí, a partir daí, a gente ganha o estadual, que vocês todos já sabem como é que foi. E gerou todo aquele alvoroço, né? Porque aquele apelo, aquela conexão com a torcida, da molecada, do time que ganhou do Coxa com o Sub-23, Sub-23 que tinha Kleber Gladiador, Alexander, um monte de cara aí que era rodado. E surgiu essa geração aí pro Atlético que acabou... Né? Eu brinco com os moleques que eles me consagraram, eu ajudei eles e eles me ajudaram mais ainda. E é muito legal você ouvir falar isso, Thiago, até cortando a pergunta do Fusca, peço desculpa aí, porque realmente era uma dúvida minha, assim, você tinha um Léo Pereira, que foi referência na base do Atlético por muito tempo, ele veio da parceria com o Trieste, né, só que estava queimado, já tinha ido para os Estados Unidos voltado. Você tem um David Coquinho com mais de 300 jogos com a camisa do Atlético, consagrado numa época que primeiro o volante não precisava jogar e depois queimado, porque falavam que não era capaz de iniciar jogadas. Você tinha um Ederson que já tinha sido artilheiro de campeonato brasileiro em 2013. Então, realmente, essa era uma grande dúvida. Como que era a gana desses caras, né? Porque
citamos 3, podíamos citar mais. 3 caras que já tinham vivido o ápice no Atlético e que estavam extremamente embaixo, com torcida, com diretoria e com todo mundo. Você até já deu uma pincelada aí. Mas realmente, então, a mobilização deles é que contagiava a molecada. Com certeza, até porque quando a gente perde o primeiro turno pro jogo contra o Rio Branco de Paranaguá, onde a gente atropela os caras, velho, atropela os caras, mas não faz o gol e perde dos pênaltis, esses caras ajudaram muito no processo, né? Eu falei pros moleques depois do jogo, quando acabou o jogo, falei, a gente vai ser campeão, esquece, a gente vai ganhar, sabe? A gente vai ganhar, tenho certeza disso. Esse momento tem que sofrer, tem que sentir, porque aqui é time grande não pode cair fora para Rio Branco de Paranaguá, sabe? Com todo respeito, mas a gente tem que sentir a dor agora, mas a gente vai ser campeão. E aí, somado a isso, o próprio Emerson e o Pierre, então caras assim com cabeça muito boa e que ajudaram muito esses caras a formar esses caras. Para que a gente tenha uma ideia, o Emerson e o Pierre foram reservas, velho, durante toda a temporada, né? E entraram em alguns momentos pontuais para jogar, sabe? Então, esse é um processo que para mim tem o DNA do que é formar de verdade, porque você não joga só os moleques ali. Você coloca caras com perfil positivo, com certa bagagem, para conduzir os moleques a como conduzir o trabalho, como formar um espírito ganhador, como formar uma equipe que sabe jogar em momentos difíceis, sabe? Esses caras deram um respaldo para a gente poder conduzir um bom trabalho. E como eu disse, o fato de já ter trabalhado antes com jogadores profissionais, já ter disputado competições profissionais também, e chegar nesse ambiente, não ser um treinador de base que chega ali tendo a primeira experiência no campeonato estadual, também contribuiu, né, para dar segurança para a rapaziada jogar, entender como é jogar uns jogos duros, jogar em Cascavel, jogar em Toledo, jogar em Prudentópolis, partidas que a gente jogou e que são difíceis, não é só qualidade que entra, é muito mais, tem que meter, sabe, tem que estar ponta firme ali para jogar. Então isso aí tudo ajudou muito para que esses moleques tivessem essa ascensão aí que depois refletiu na equipe principal. Bom, Thiago, daí veio o título paranaense naquele ano, em 2018, né? Nosso primeiro título do projeto Sub-23, que já tinha jogado em outros anos, né? Só com a molecada, mas não tinha ganho, né? Em 2013 até bateu na trave com o coxa do Alex, mas a gente acabou não ganhando. E você teve um reconhecimento enorme, né? Um apelo da galera muito grande, né, mesmo estando ali ainda no Sub-23. Você sabe explicar como que aconteceu essa conexão de você com a nossa torcida a partir desse momento, desse título aí? Não sei bem explicar, né, porque, de fato, o projeto ele cativou o torcedor, né? E nós tínhamos um bom time, jogadores de muita qualidade, que era gostoso ver aquele time jogar, sabe? Tinha jogadores como o Bruno, cara, como o Renan, como o Zé, o Léo, sabe? Aí tu tinha o Matheus, o João Pedro, tinha o Anderson, sabe? Tu tinha caras que além de correr, de competir, tinham muita qualidade. Então, aquele time dificilmente ele perdia e quase sempre jogava bem. Então, tu ia gerando uma sintonia natural com a torcida. E aí eu creio que principalmente os clássicos com o Coxa, no final, eles geraram esse ambiente muito favorável. Porque a campanha não foi invicta por um gol de falta que a gente perdeu 1-0 no primeiro jogo, cara. Sabe, e não jogou para perder o jogo lá, e aí tinha aquela pressão da remontada, de virar o placar, e a gente conseguiu. Acho que foi esses jogos de maneira geral, a expectativa que foi crescendo com isso tudo, e naturalmente o torcedor às vezes não dimensiona que jogar contra um time do Paranaense não é a mesma coisa que jogar uma Libertadores, que jogar um jogo contra um time do Brasileirão. Então ele começa a pedir os jogadores na equipe principal, porque vê os moleques jogando bem. Então tudo favorece. E às vezes o mau momento da equipe principal também favorece, né? Esses caras que estão ali, cara, tendo esse resultado positivo. Mas a conexão acho que parte muito disso. A gente se entregou muito de corpo e alma, sabe? E eu transformei aquele Paranaense na minha Copa do Mundo, velho. Sabe? Porque dirigir um clube como... Pra mim não tinha time B, não tinha projeto, velho. Eu sou um cara que vivia a vida toda por resultado. Eu passei por muitos clubes porque vivi por resultado. Esse negócio de projeto é coisa pra gringo ver, sabe? Eu acabei, depois de ser do Atlético, caindo nesse conto aí do projeto, porque a gente passa muito tempo dentro do Atlético e começa a acreditar nessas coisas de projeto, sabe? Isso aí não existe. Futebol é resultado, velho. Eu cheguei no Atlético com essa cabeça, sabe? De ganhar, tem que ganhar o próximo jogo, senão os caras me mandam embora, esquece, sabe? E aí a gente transformou numa Copa do Mundo isso aí, velho, né? E ganhou e conseguiu fazer o que fez. Depois que o cara passa um ano ganhando, o cara acha que, não, isso faz tudo parte do projeto. Em partes, né? Tiagão, mas até
complementando a pergunta do Fusca, aí a pergunta é para a pessoa, Thiago Nunes, né? Você, numa final de campeonato, devia ter umas 25 mil pessoas naquele estádio aquele dia, eu acho que nós 3 estávamos lá, inclusive. Você vê 25 mil pessoas gritando o teu nome, Thiago, é uma realização de um sonho, assim, pô, eu lembro, a torcida não gritava tanto Bruno Guimarães, mas gritava Thiago Nunes naquela parte da caminhada ali com o título em cima do coxa. Você olhava para trás e já era uma sensação de dever cumprido, assim, tô no caminho certo? Que é isso, velho? Eu sou um chorão por natureza, vocês também devem perceber. Então, porra, quando isso acontecia, eu falei, caralho, isso não tá acontecendo. Sabe? É demais, assim, é uma realização que tu não tem como explicar. Eu costumo dizer para os jogadores que a gente ganha muita grana na bola quando você tá num nível legal, sabe? Mas o que te nutre de tesão para competir são esses pequenos momentos, né? Que nem o filme fala, esse pequeno momento da minha vida chama-se felicidade, né? Essa pequena parte da minha vida. Porque é um negócio que tu não consegue dimensionar. Se tivesse uma droga que vendesse essa sensação aí, velho, sabe? Puta, isso aí ia ser a droga mais vendida do mundo, porque é um processo de realização, porque aí nesses momentos aquele olhar mais espiritualizado entra em ação, tu olha, puta, tudo que eu passei para trás valeu a pena, né? E aí começa a entrar naquela lógica de, puta, os times pequenos que eu trabalhei, os clubes que eu passei não recebi, os times para onde eu andei tive que passar meses e meses longe de casa, essa é a rotina do time pequeno, sabe? E você vê essa valorização e você sente uma situação que não tem como explicar, né? Mas ao mesmo tempo, eu sou um cara muito racional, assim, para algumas coisas. Eu sei que isso aí tem prazo de validade. Isso é até a próxima derrota. Se você perdeu, esquece, cara. Né? A nossa trajetória no Atlético ficou muito marcada pelos títulos. Mas tem muita vaia, tem muito jogo que eu fui criticado, me chamaram de professor Pardal, que eu inventei posicionamento de jogador, que a gente perdeu o jogo que não devia perder, sabe? Tomei muita porrada e faz parte da profissão, mas quando você ganha tantos títulos em pouco tempo, pouca gente lembra disso, né? Então, foi uma sensação única, eu vivi uma intensidade extraordinária isso tudo aí, e esse pontapé inicial, cara, foi um cartão de visita que dizia que tinha algo pela frente, que algo mais poderia acontecer. Eu não havia planejado nada disso, é importante dizer, cara. Não tinha plano para isso. Porque aceitar ir pro Atlético, pro Sub-19, tinha muito mais a ver com o propósito de vida pessoal. Porque eu tinha passado tanto tempo longe de casa que eu queria um projeto saudável que me desse continuidade de poder vivenciar o futebol no que tem de melhor, ou seja, boa estrutura, continuidade e tranquilidade para trabalhar, que é o que o Sub-19 te oferta do Atlético. Boa estrutura, não tem pressão, não tem a pressão absurda como tem o time profissional, sabe? E você tem uma condição de vida em Curitiba maravilhosa. Então foi a primeira vez que eu pude levar minha família comigo e viver de maneira prática, sabe? Só que eu nunca imaginava que esse meu bem-estar ia durar tão pouco tempo assim, né? E depois disso era pressão para o próximo resultado de novo. A gente tem a parada para a Copa do Mundo, depois de tudo isso aí. Tudo isso acontece, essa paradinha para a Copa, aconteceram algumas coisinhas no Atlético, como a demissão de Fernando Diniz. Né? Fernando Diniz cai e você assume, né, como interino do clube. A pergunta que a gente quer saber na teoria é se você já sabia que você ia ser o interino, e como é que foi esse bate-papo, se foi rápido, se foi fácil para você, se você falou assim, cara, agora é minha chance, ou você ainda estava com aquela visão ainda dos aspirantes lá? Cara, a parte boa, no meu caso, é que eu não tava no CT, velho. Nas últimas 2 semanas e meia, que passaram, acho que os últimos 3 ou 4 jogos do Atlético antes da parada da Copa, eu tava fazendo a licença A da CBF no Rio. Eu tava na Granja Comari. O clube tinha me liberado para ir, né, como prêmio, né, me oportunizou ir lá fazer a licença. Então eu não participei desse processo final dos últimos jogos, eu não estava ali, não estava no CT. Só que acompanhando a distância, vendo o que estava acontecendo e torcendo para que as coisas melhorassem, cara, porque a gente construiu uma relação muito boa ali internamente com o Fernando, com as pessoas que estavam dentro do clube. E quando quando eu regresso pro Atlético, eu chego no dia seguinte ou 2 dias depois eu viajo por um jogo contra o Avaí pelo Brasileiro Sub-23 na ressacada.
a gente ganhou o jogo 3-2 de virada, gol do Iago no final, a gente ganhou esse jogo sub-23. E ali o Fernando já tinha sido demitido e tava naquele zum, né? Se falava do Jair de Ventura, se falava do Alberto Valentim, se falava de outros nomes ali, cara, de treinadores que naquele momento não estavam trabalhando, mas que eram dessa safra mais jovem, assim, de treinadores. Mas o fato de ter ganho o estadual, cara, e ter uma conexão muito boa com a torcida, eu acho que teve um peso significativo nisso, né? Porque, de certa maneira, ficou cômodo, assim, para a direção também, né? Os caras, né, foi muito interessante, porque eu tava dando um treino pro time Sub-23, final da tarde, lá no Campo 7, já assim, um friozinho à tarde de Curitiba, e eu vejo lá de longe, vindo o Éder, supervisor na época, se aproximando de longe, e eu tava com o Evandro, né, que até hoje é meu assistente, falei, Evandro, olha quem tá vindo lá, cara. É alguma coisa, pra esse cara tá aqui vindo no campo é alguma coisa. Né? Aí ele veio se aproximando e falou, ó, Thiago, os caras querem falar contigo lá na sala. Bom, aí eu já fiz a leitura que provavelmente seria isso, né? Aí tava o Márcio, tava o Sidney, me chamaram ali, me explicaram a situação, né? Que queriam que eu assumisse de maneira interina. E eu perguntei qual seria, né, a perspectiva. Eles falaram, não, é para esse jogo. A gente quer que tu vá... Não, minto. Nós estávamos iniciando a preparação, né? É para iniciar a preparação. Não tinha perspectiva de jogos. Era para iniciar a preparação, que eles estavam avaliando o mercado. Então eu entrei meio que no estágio probatório aí. Né? Os caras vão meter esse cara aí com o time, vão ver o que acontece. E se der certo, deu. Se não der, a gente volta pro Sub-23 e segue a vida. E o teu primeiro jogo foi contra o Inter aqui na Arena? Cruzeiro no Mineirão? Não, teve o Cruzeiro na Copa do Brasil, né? Copa do Brasil. Então eu pude contar com alguns reforços, alguns que por exemplo, a gente acha uma oportunidade de mercado no Wellington, que a torcida do Vasco queria matar ele lá, né? E aí saiu de lá e chegou para cá com desconfiança, chegou com a gente com desconfiança. O Marcelo Cirino tinha vindo do mundo árabe também, tinha regressado. Tinha chegado um baixinho aí do Japão, um tal de Rony, né, que não tinha jogado ainda. E aí, somado a isso, os caras que estavam comigo ali no time B, que estavam nesse processo de transição, o Léo Pereira, o João não quis ficar, né, cara? O João, eu pedi para ele ficar, ele achou que era melhor sair emprestado naquele momento. Então a gente começou a seguir a preparação ali até a estreia contra o Cruzeiro no Mineirão, que era uma missão dura, porque a gente tinha que reverter um placar de derrota do primeiro jogo em casa, né? E acabamos empatando 1-1 esse jogo lá, um gol do Bergson no final do jogo. E depois o primeiro jogo na Baixada, o 2-2, que a gente saiu perdendo 1-0, faz 2-1 e toma um empate, gol do Wellington Silva no finalzinho, 2-2. E ali eu também pensei, falei, cara, 2 jogos agora, complicado, não sei se os caras vão me segurar. E a gente vai jogar um outro jogo com o Cruzeiro, fora, de novo, pelo Brasileiro. E aí a gente perde 2-1, sai ganhando 1-0, gol do Guilherme de pênalti, e toma a virada, perde 2-1. Aí eu pensei que os caras não iam continuar comigo. E aí, pra te dizer bem a verdade, cara, o jogo derradeiro foi o Peñarol em casa. Né? E como eu te falo que as coisas têm que conspirar para dar certo, esse jogo para mim tem uma referência muito especial. Por quê? Porque o Wanderson, ele é expulso no último lance do primeiro tempo. No primeiro tempo, né? Eu ia falar isso. O Wanderson é expulso no primeiro tempo. E aí, velho, até então a minha condução com os jogadores durante toda a pré-temporada e durante esses jogos iniciais sempre foi uma condução muito serena. Muito num cara que tá chegando, que é menor que os caras. Eu tava trabalhando com os caras que eram maiores que eu. Os caras mais velhos que você. Não por mais velhos, com mais títulos, com mais bagagem, com mais tempo de Série A. Eu era pequeno em relação aos caras. Eu não tinha know-how. Né? O meu histórico era treinador do Sub-23 do Atlético Paranaense e todos os clubes pequenos que eu havia passado. Então não era um histórico que era emblemático, que pudesse impor qualquer coisa assim nesse sentido. A minha imposição era técnica, era por conhecimento, então era nesse sentido. E uma condução muito firme, assim, muito direta. Então o que aconteceu? Foi a primeira vez, velho, que eu apelei com os caras. Aí eu meti uma all-in aí com os caras, sabe? E falei, agora ou dá certo ou tô fudido mesmo, volto pra onde eu tava e vamos ver. E não sei se vocês lembram, velho, nesse jogo especial,
Putz, a gente vai ficar 5 horas falando aqui. Eu não tenho pressa, vocês têm? Eu também tenho pressa. Até 6 horas o programa aguenta aqui. Ó, nesse jogo especial, velho, o Veiga perde um pênalti no início do jogo. E é vaiado. A torcida vai o Veiga o tempo todo quando pega na bola. Mas a merda desse jogo, velho, sabe o que é que tinha um papel no vestiário que estava definido. Batedor número 1, Rafael Veiga. Batedor número 2, Bergson. E aí, velho, o Bergson vai lá e agarra a bola. O Bergson não olhou o papel e foi e agarrou a bola. E os caras começam a discutir, velho, na marca do pênalti. E os caras me olham. Fazia assim, falei, puta que pariu. Ô, beleza. Ah, é tudo que o treinador quer, né, velho? Os caras discutem, olham pro treinador, tá todo mundo vendo isso aí, né? Aí eu apontei, é o Veiga. O número 1 é o Veiga. Aí o Bergson larga a bola, fica brabo, né? Larga a bola. Aí o Veiga bate, erra o pênalti, sabe? Aí eu entro no vestiário e falei, agora já era. Aí eu apelei, velho. Apelei bonito, assim, com o Bergson, apelei com os caras. Apelei todo aquele vocabulário bonito que a gente conhece, sabe? E falei, olha, a gente vai ganhar, esquece esse negócio de fechar o time, não vou jogar 4-4-1, a gente vai jogar um 4-3-2, vai abrir um pouquinho mais as laterais, mas eles jogam com 4 caras adiantados, então a gente vai jogar 4 contra 4 o tempo todo, e vamos pro palco, os caras vão ganhar o jogo aqui com um a menos, sabe? E aí as coisas deram certo, a gente fez 2-0 naquele jogo, foi um jogo extraordinário no final, porque a gente fez o gol do Cirino, que o Santos lança, os caras se batem e fazem o gol. Depois o gol do Pablo, 2-0, e já emendou e pega o Vitória, já mete 4 no Vitória, sabe? Já dá uma sapecada. Então, aí foi morro acima e morro abaixo, a gente atropelou todo mundo, cara, e o resto da história você já sabe. Deixa eu abrir até um parênteses, Thiago. De novo, eu cortando bem na hora da pergunta do Não, Fusca, mas eu corto do Fusca. eu ia falar do 4x1, acho que você vai perguntar do 4x1, né? Exatamente. Campeão da sigla. Porque o Jonathan já falou com a gente nos Jogos para Sempre. Lúcio falou com a gente e Jonathan falou com a gente semana passada. E eles citam também, ambos citaram o confronto contra o Peñarol como um divisor de águas para aquela Sul-Americana, onde realmente o grupo fechou ali e todos citaram. Eu não lembro se citaram o intervalo especificamente falando, mas um citou o primeiro jogo contra o Peñarol e o outro o Jonathan citou o 4x1, e acho que essa é a grande dúvida. Você meter 4 num Peñarol, na casa deles, um Peñarol que não era bobo, né? Não era um Peñarol lá todo remendado, tinha algumas peças interessantes lá. Mas primeiro é dar esse feedback. Os seus atletas citaram o mesmo jogo que você. E em segundo, conta pra nós esse 4x1 na casa deles. O que significa isso? Eu sempre fui um cara que tive cuidado de valorizar muito os jogadores, dizer que o mérito é dos caras. E talvez tenha sido um erro meu durante a minha gestão no Atlético. E o jogo do 4x1 do Peñarol tinha alguns temperos interessantes, assim. Por exemplo, eu não tinha zagueiro, velho. O Thiago Heleno tava machucado, eu acho, ou tava suspenso, não lembro. O Paulo André também tava fora. E eu só tinha 2 zagueiros para jogar, que era Léo Pereira e Zé Ivaldo. Não tinha zagueiro reserva, por exemplo, no banco. E aí eu falei, cara, como é que a gente vai jogar um jogo com o Peñarol fora, sem um zagueiro suplente? Então, uma coisa tem que fazer. E a parte interessante é que eu treinei o Pablo de zagueiro, velho. Oi? Cara, o Pablo joga de todas as posições. O Pablo? Claro, Eu achei que você ia é um falar do Guilherme, do Camacho. Eu achei que você ia falar dele. Não, o Pablo é um animal de cabeça, velho, de bola aérea. E o time do Peñarol é só bola aérea, era lançamento, eu não sei se é conhecimento geral isso, mas o Peñarol, naquele 4x1, quem entra no segundo tempo é o Darwin Nunes, que hoje joga no Liverpool. Darwin Nunes, que era a promessa dele. Mas é o Darwin Nunes, cara, que tava Inclusive, a gente foi atrás dele na época que o cara tinha uma multa milionária. Era absurdo, já tinha multa milionária. Maneiro. E o Cebola Rodrigues também faz um golaço. Viatri, tinha muito jogador bom lá. E aí o que acontece? Esse jogo foi demais, cara, porque a gente consegue fazer um gol muito cedo, né? Gol de bola parada. O Léo Pereira, né? E logo já emenda um golaço que foi com uma jogada do Marcinho com o Pablo na sequência. E tem outro. Tem muita. Agora tu vai falando, a gente vai lembrando de muitas coisas, né, velho? O Nicão tava no banco nesse jogo. Isso gerou um problema, velho. Um problema interno pra gente. Porque antes desse jogo aí, não sei se vocês lembram de jogo com o Corinthians na Arena, a gente empatou 0x0. A gente foi jogar jogo com o Vitória, jogo com o Corinthians, esse 0x0, e viajou direto de São Paulo pra Montevidéu. E eu sempre brinco, cara, em tom de brincadeira mesmo com o Nicão. O Nicão é um amigaço, que o Nicão sempre tinha 15, 20 dias no ano que a gente perdia ele, que ele ficava em outro planeta.
porque era aquele momento, vai vender o Nicão, não vai vender, renova, não renova, janela de venda, então chegava a proposta, o Petralha não vendia, e ele ficava despirocado, né? Então era mais ou menos aquele período do Nicão, e eu saquei o Nicão. E o Nicão, ele renova naquele período, né? Ele vai para uma reunião com o presidente Petralha, fazem a renovação, e aí chegou a mensagem, ó, o Nicão tem que jogar. Aí eu, o quê? Ué? Né? Falei, Mas não. ele foi banco esse jogo. Entrou, né? Ele entrou no segundo. Ele entra e faz gol. Furlan, a Não, gente 0x0 com o Corinthians. a gente Ah, não, foi, tá. Do Corinthians, tá. Tô falando do Penal. foi banco. A gente Foi teve, banco. a gente teve algumas coisas interessantes, porque depois desse jogo do Corinthians, a gente teve uma discussão no vestiário, assim, com a direção, algumas coisas, sabe, que geraram aí... Ali, pra vocês terem uma ideia, eu botei o emprego em jogo, tá? Botei o emprego em jogo. Se a gente vai pro Penharol, lá, o jogo da volta, e perde com o Nicão no banco, eu tinha caído, entendeu? Então, a gente muitas vezes, né, passa por situações que tem que bancar. Chamei o Nicão antes do jogo e falei, olha, tu não tá jogando, tu sabe que teu momento não é o melhor para jogar agora, né? E ele me interrompeu e falou assim, não, professor, fica tranquilo. O Marcinho tá melhor que eu e tem que jogar mesmo. Agora, se eu tiver melhor que ele, tu me coloca. Eu falei, tá fechado, tamo junto. Né? E, então ele foi demais, assim. E aí o Marcinho faz um gol, faz aquele gesto assim, ainda faz um gol e bota Confusão. na cabeça, sabe? Depois o Bruno faz gol, o Pablo faz gol, o Nicão entra e faz gol, né? E no final do jogo, o Renan, muito verde, né? Até hoje eu pego no pé dele, juvenil. Tá 4x1 para nós os jogos, os uruguaios jogando garrafa no campo, enlouquecido, e ele vai lá, agarra uma garrafa e quer entregar pro árbitro, o bom moço. Aí os caras juntaram ele na porrada. Ai, caraca, velho. Tem muita coisa legal, velho. Cara, Mas aí, surreal. isso deu muita casca, velho. Né? E o Pablo de zagueiro, ainda bem que não precisa usar, velho, porque ia ser demais. Porque, obviamente, você deve saber do histórico do Pablo aqui, né? É o Carrasco, o treinador. Carrasco. Acho sim. que colocou de lateral Ele direito. jogou uma temporada inteira de lateral direito aqui no Atlético. Ele jogou o Paranaense aqui de lateral direito. E ele colocava o Manuel de centroavante, né? Ele Tem tinha- foto. Manuel era Camisa centroavante dois, e né? Pablo era lateral direito. Inclusive, Ainda o Thiagão falou que ia pro all-in no vestiário. O Carrasco é conhecido por uma história interessante que ele dava perfume, né, pros jogadores que faziam gol. Ele dava Caralho. frasco de perfume, pegava lá na divisa lá e entregava perfume pros artilheiros. Que Fica a dica aí, professor. Aí, ó, fica a dica aí ó, pro pessoal, tá? Os caras querem dinheiro, velho. Os caras querem dinheiro, não querem perfume. Busqueta. Aí, Thiagão, a gente passa pelo Caracas, né? Eu acho que foi o adversário onde a gente foi mais superior tecnicamente, 2 vitórias, tanto na Venezuela. O jogo Como? da ida. É, na ida e na volta, né? Na volta eu passei raiva com os caras. Isso que acontece, a gente fez 2x0 nos caras lá, né? Sim. E aí o Brobão passou a semana toda dizendo, falar, tá ganho. Claro, pô, a gente fez 2x0 lá e os caras não tinham uma imposição técnica pra fazer muito à frente, cara. Mas, porra, velho, é um jogo de mata-mata. E eu fiquei transtornado com ele, transtornado. E aí, tanto que a gente tá numa tiriça no primeiro tempo, eu entro no intervalo e rasgo os caras tudo no intervalo, sabe? A gente faz 2x1, mas mesmo assim não jogou nada, assim, jogou mal. Né? E depois no intervalo final, assim, foi meio ruim, porque a gente deu uma rachada ali, sabe? Por causa disso. E depois eu saquei o Jonathan no jogo seguinte. E contra o América em casa, um jogo, botei o Diego. Eu falei, tu vai ficar fora, né? Porque tu tem que aprender a respeitar tudo que é time. Né? E ele puto comigo, puto. E a gente tem uma relação tão boa, cara, tão boa, porque a gente sempre foi firme um com o outro, sabe? Ele sempre foi direto comigo, eu fui direto com ele. Sem frescura, cara. E ele é meu parceiraço, meu amigo. Hoje a gente troca mensagem, bro. Ele me chama, e aí, cabeça branca? Fala comigo. Hoje ele tá impossível aí. Nós temos uma curiosidade. Eu acho que sou eu que vou ter que... A gente vai ter que Vou ter que ter a coragem de perguntar. É, Apelido Cotonete, professor, te incomoda ou não? Nada, velho. Cotonete é fofinho, gostoso. Era uma resenha interna nossa, a gente falou, vamos ter coragem de perguntar ou não? Cara, eu já recebi tanto meme, velho. Mas esse apelido só surgiu depois que eu saí do Atlético, velho. Antes não tinha. Aham. Sabe? Aí os caras começaram a apelar comigo de tudo que é lado, ficaram putos, aí começaram a fazer meme, aí eu virei Cotonete, né? Antes era só um cara de cabeça branca, cara experiente, legal. Agora vira Cotonete. Mas... Cara, isso aí que nem na escola, velho.
Lembra na escola quando você falava de apelido e ficava puto? Aí quando faz puto é pior. Isso é verdade. Aquele jogo de ida, Thiago, inclusive eu tenho que te mandar a conta do meu armário que eu quebrei lá, cara, lá de casa, nesse jogo. Me lembre daí, mandar o boleto pra você. Cara, fazia muito tempo que eu não me irritava com um jogo como eu irritei com aquele, cara. Aquele jogo foi muito irritante. Foi um jogo com 3 decisões de VAR, né? A gente teve 3 decisões a favor do VAR. 2 eu lembro, a terceira eu não lembro, velho. Acho que foram 3, né? Você lembra? 2 gols eu lembro. Foram 3 gols anulados. 2 3 gols gols anulados. anulados. Não, 2 gols eu lembro. O gol do Cleiton e o gol do menino que foi pro Red Bull depois. Nossa, gente. Eric Ramírez. Isso. Era só Ramírez na época. Não, o terceiro é no jogo da volta, velho. É no jogo da volta. Do Vinícius. É do Vina. Do Vina. Que o juiz marca Não, uma Júnior falta no Brumado. Léo. O Júnior Brumado que faz o gol, não é? Não, mas velho, no terceiro, no jogo da volta não tem VAR, sabe por quê? Não tem Porque VAR. o juiz marca a lateral. falta, o juiz marca Antes a do falta gol. antes do gol, exato. Que não Mas foi eles falta. reclamaram como se fosse do VAR, né? É a vida, velho. Convenhamos que não foi falta, né? A gente vê, hoje a gente olha com muito carinho, mas não foi falta. Mas tudo bem, a gente passa por esse assunto. Como que foi esse jogo de ida contra o Foi Bahia? uma merda, cara, difícil Cara, pra foi cacete. horrível. Foi assim... Sabe por quê? Foi A gente surreal, chegou lá pra cara. reconhecer o campo tava horroroso, velho. E o nosso time era um time muito técnico, e o time tava, o campo, as placas do campo, assim, saíam inteiras, e os caras pintaram o campo de verde antes. Porque tinha tido um show, então o campo, assim, era impossível jogar. E o time do Bahia era um time muito físico, cara, muito direto, jogo direto, e os caras não deixavam a gente sair de trás, chocavam primeira, segunda bola. A gente não saía de trás. Eu acho que foi um dos melhores times do Bahia, assim, da última década, mais competitivo que eles tiveram, assim. E, em verdade, a gente segurou o resultado, não criou quase nada, e no final do jogo conseguiu ter aquele gol do Pablo, que foi um gol mágico, né, um gol antológico. Nossa. E assim, a gente tinha uma visão do Bahia, que a gente tinha ganho do Bahia, eu acho, antes, 2-0 em casa, velho. Sim. Sabe? A gente tinha atropelado eles, o Douglas tinha sido o melhor em campo. Inclusive saiu no intervalo machucado, né? Pegou muito, era para ser 5 gols, 5 ou 6. E a gente tinha essa visão do Bahia. Foi jogar contra eles jogo de visita. Não que a gente foi relaxado, mas a gente tá muito confiante. E os caras foram superiores a gente nesse sentido, foram mais competitivos, né? Tiveram as situações de VAR, né? A nossa sorte é que o VAR recém estava chegando, então tinha muita dúvida, né? De como manusear o VAR. Eu acho que o lance do Nicão não foi, né? Não era para anular o gol do Cleiton, mas aquele negócio, velho, a banca paga e a banca também recebe, então foi a nosso favor dessa vez. Eu vejo da mesma forma, assim, você até comentou sobre o time do Bahia, né? Realmente era um time bem bom, né? Tinha Edgar Júnior, Cleiton, Eric Ramírez, Zé Rafael, o próprio Júnior Brumado, né? Que faz O Vina, gol lá. né? O Vina tava lá. O Vina, o Júnior Brumado acho que tá na Europa agora também, é um centroavante bem grandão. Era um time muito bom, realmente, assim. Tinha uns caras mais experientes, tipo o Nino Paraíba da vida, assim. Nilton, tinha o Nilton. O Nilton era muito bom também. O Nilton era muito bom. Ele faz o gol aqui, né? O Groli, tinha outro Lucas. O Groli, Jackson na zaga. Tinha bastante gente aí que era bastante gente experiente. Léo mesmo. Pelé, lateral esquerdo. O Léo Pelé, que agora é só Léo. Léo Pelé diz que não quer ser chamado Léo Pelé. Então, mas assim, o Atlético realmente ele acha o gol com o Pablo, né? Ele acha o gol, a gente segura bem o resultado. Deixa eu falar pra você a parte mais engraçada desse jogo, velho. A gente entra no vestiário, o presidente Petralha tava lá, e, cara, é o seguinte, né? A gente tem que tentar tirar o melhor do resultado, né, velho? Porque, porra, foi um puta resultado, né? Principalmente pelo jogo que a gente fez, e jogando de visita, assim, foi um baita resultado, né? E aí o presidente Petralha entra no vestiário e diz, puta que pariu, que baita sorte a gente teve, sabe? Por jogadores todos, assim, cara. E saiu, fiquei puto, cara. Falei, não. Não, pô, não pode desmoralizar o resultado, né, cara? Aí a gente começou a dar moral. Não, eu falei, vamos comemorar, ficar feliz, foi um baita resultado, aquela coisa toda. O meu presidente apelou, falou, que muita sorte que a gente teve pra ganhar esse jogo. Não falou nenhuma mentira, mas não precisava falar. É o pacto. Não tem muito o que fazer, não, cara. Era pra acontecer. E o jogo da volta, Thiago? O jogo da volta, meu, eles mudaram toda a escalação. Depois eu falei com o Ed Carlos, que era preparador físico do Bahia, tá aqui comigo hoje no Esporte Cristal. E ele me conta que os caras, seguinte, ó, eles mudaram toda a escalação e botaram só cara que corre no campo, só brucutu, sabe? Porque eles queriam era nos marcar e fazer um jogo físico com a gente. E eles fazem um gol de lateral, velho, que o Nino bate lá dentro,
o Nilton raspa, e aí o Douglas Grolli faz um gol de chiripa, assim, a bola entra, e a gente não conseguiu furar o bloqueio dos caras, velho. Os caras nos marcaram, a gente não conseguiu furar, e a partir daí começa a brilhar a estrela do Santos, né, nos pênaltis, e essa máxima da gente ter muita qualidade nos pênaltis, né, tem sorte também envolvido, lógico, mas tem muita qualidade porque a gente fazia um trabalho especial, assim, cara. O Felipe treinador de goleiros, que inclusive até hoje é o treinador de goleiros do Atlético, eu pedia para ele um estudo não só dos goleiros adversários, mas dos batedores, mas também dos goleiros adversários. Então a gente passava muito, e vocês vão ver que tem alguns batedores que sempre se repetem, mas tem alguns batedores que mudam de decisão para decisão, porque a gente via muito a característica do goleiro e quem ia bater, sabe? E a partir daí tem muito disso, né? A gente via a característica e casava para tentar diminuir a margem de erro. E aí também tem um pouco de estudo envolvido nisso tudo e nos favoreceu, ao final das contas, né, cara? A gente conversou de volta, né, com Jonathan, Lúcio, eu brinquei com o Lúcio. Lúcio, alguma vez na vida você bateu um pênalti que não foi cruzado em cima, cara? Porque, assim, a gente viu tantas decisões de pênalti do Atlético que alguns jogadores... Veiga batia de 3 dedos em cima, o Bergson dava paradinho e batia cruzado. O Jonathan não. O Jonathan mudava sempre a batida. Lúcio batia cruzado. A gente começava a ficar desesperador, se a gente já estava sabendo, os caras lá, cedo ou tarde, iam saber também. Total. Mas, se eu não me engano, você venceu 7 disputas de pênalti seguidas, não foi algo assim? Não lembro, velho. Não sei se é tanto. Não Foi lembro, um velho, de absurdo. verdade. Já perdi muito depois também de pênalti, velho. Puta, papai do céu falou, já te dei muita disputa de pênalti, agora vou te tirar umas aí. Eu perdi a final do Campeonato Paulista pro Palmeiras com o Corinthians nos pênaltis, velho. Sabe? Sim. É assim, a vida paga e a vida recebe. Semifinal Sul-Americana contra o Fluminense, jogo na Baixada, começo arrasador já, a gente faz um gol logo no início. Foi o nosso melhor jogo na competição, 2-0 foi no mínimo justo, né? A gente conseguiu ir com uma boa vantagem. Foi pouco. Tinha uma sensação de muito nervosismo esse jogo, cara. É um jogo muito tenso. O Fluminense vinha mal do Campeonato Brasileiro, mas na Copa Sul-Americana era como se fosse uma redenção, assim, para eles. Eles vinham competindo muito bem, jogadores experientes, sabe? E a gente tava muito concentrado, fez um puta jogo, o primeiro gol do Lodge, né, cara? Um golaço, assim, pelo lado esquerdo. E aquele 1-0 parecia magro, né? Durante boa parte do jogo parecia magro. A gente estava criando chance, estava chegando, e aquele receio daqui a pouco de sofrer um gol de empate, por exemplo, né? E para o Maracanã depois com um resultado tão curto assim, de 1-0. Então tinha muita preocupação. Eu sentia assim no ambiente da Baixada o pessoal apoiando, mas um ambiente de tensão, que não tava... Esse 1-0 era pouco. Tanto que o gol do Rony é um gol muito comemorado, velho. Muito, como se fosse assim, ó, agora tá. Agora faz jus o que a gente precisa para ir lá e tá bem dentro da competição, sabe? E o Rony, naquele momento, era o nosso 12º jogador, né, cara? É o cara que entrava e fazia a diferença, né? Então, faz um gol de cabeça no meio dos grandões, assim, entrando um cruzamento daqueles que só o Renan sabia fazer, né, velho? É difícil, eu nunca mais encontrei um lateral que consegue fazer um cruzamento a um palmo da bola, sabe? O cara tem que ajeitar e cruzar. Ele faz isso e metia um arco que é com uma força e velocidade extraordinária. Então ele faz um cruzamento daqueles e o Rony cumprimenta o goleiro e aí nos dá tranquilidade. E nesse momento, cara, a Baixada já era caldeirão. Já era caldeirão, esquece. Aí já tinha comprado, já tinha ido, já tinha aqueles torcedores sempre desconfiados, né, cara? Que sempre esperam para a última hora, já estavam indo, e aí a gente já tava muito forte como local aí, e o 2-0 ficou bom pro jogo da volta, e que acabou também dando tudo certo. Esse jogo da volta, né, aquele golzinho do Nicão no começo, era o melhor script possível para um jogo de volta, onde o 2-0 é nosso? Não, é difícil, cara, porque o ataque do Fluminense tinha o Luciano, cara, que a gente até tentou trazer depois, que eu acho bom jogador, sabe, e tinha uns caras ali que eram bons, velho, tinha Everaldo jogando bem na época, sabe? E os caras fizeram toda uma comoção no Maracanã lá, que eu acredito, aquelas coisas todas, né, que eles fazem, cantaram a música do Papa, aquelas coisas que eles faziam, né? Mas não deu, cedinho já metemos 1-0 com o Nicão, sabe? E aí com 1-0 ali, esquece, a gente não ia tomar 3 gols nunca, né, velho? Sabe? Nunca. Os caras pressionaram tudo, mas pra mim o gol que marca essa classificação é a transição que a gente faz com o gol do Bruno Guimarães, velho. No Cirino, fundo, Guimarães metendo por dentro.
e entra o Bruno por dentro, e aí o Bruno já tava aí firmando como titular, porque pouca gente lembra, velho, o Bruno comigo no time principal ele não inicia como titular. Os titulares iniciam o Wellington e o Lúcio. O Bruno também era um cara que entrava. Ele era o reserva de um dos dois. Ou se precisava... Os primeiros jogos com o Rossetto também, né? O Rossetto era também, depois passou a ser um cara a mais, né? Uhum. É que a gente também teve a oportunidade de rodar muito o time esse ano, né? Depois do segundo semestre, a gente rodou muitas vezes. E aí o Bruno acaba no final da temporada sendo titular, mas principalmente nos jogos fora, cara, jogava mais o Wellington e Lúcio e Veiga. Quando a gente fez a entrevista com o Jonathan, ele falou que havia uma unanimidade no elenco, nos treinos, nas conversas ali também. Polêmica! Mini polêmica ali também, que a gente quer saber agora do professor da época se procede também, né? Ele comentou o seguinte, eu brinquei com ele sobre o pênalti do Bruno Guimarães, né, contra o Flamengo, lá em 2019, na Copa do Brasil, né? E eu lembro que foi engraçado lá, porque ele bateu aquele pênalti muito mal, né? Mas faz o gol, né? Um pênalti feio, aquele pênalti feio, tudo xoxo, mas entrou. Eu brinquei se tinha alguma coisa, tudo mais, ele falou que não, que era só resenha. E ele falou que nos treinos, né, uma unanimidade que eles tinham entre si, era que o Matheus Rossetto era muito mais jogador tecnicamente que o Bruno Guimarães. E ele comentou isso... Polêmico! Eu avisei. Isso saiu da boca dele, tá? Cara, o que acontece assim, ó... O Rossetto, tecnicamente, ele é craque, velho. Sabe? Porque o Rossetto é um cara que controla a bola como ninguém, em espaço pequeno. Ele passa a bola muito bem. Ele bate nela muito bem. Ele é um cara, talvez, pelo perfil dele ser um cara um pouco mais introvertido, não tenha conseguido ser esse jogador protagonista que se imagina. Sabe? Ou que se esperava dele no Atlético Paranaense. E talvez não tenha participado como protagonista de nenhuma conquista quando era titular antes, assim, marcante. Então... acabou sendo talvez um pouco subestimado nesse processo, mas ele é craque, sempre foi um grande jogador. Mas assim, o que acontece é que eu brincava com o Bruno Guimarães muito, cara, que eu chamava de pé de pano. Eu falei, pé de pano, se os caras descobrirem que tu bate mal na bola, eles não te vendem, cara, ninguém te compra, sabe? Porque o Bruno fazia muita força para bater na bola. A batida de perna esquerda dele, cara, era horrorosa. Sabe? E hoje a gente fala o Bruno Newcastle, os caras dizem, tá tirando sarro agora porque o Bruno tá por cima da carne seca, sabe? Mas é que eu tenho uma relação tão boa com o Bruno, cara. O Bruno, né, acabou de me convidar pro casamento dele, aí tô feliz da vida. Pô, que legal. Ver se ele faz uma graça, né? Até que um dia retribui alguma coisa. Mas assim, ó, o Bruno era um cara que treinava muito depois do treino. Essas diagonais, essas viradas de jogo, cara, ele ficava depois do treino treinando, sabe? Por conta, muitas vezes, pegava o Lúcio era um cara importante também que ajudava, que ficava ali, e o Lúcio era legal porque ele pegava os caras mais jovens, a gente direcionava treino, trabalhava com os caras especificamente, e aí alguns moleques iam saindo e ele dizia, ei, volta aqui, mais um pouquinho aqui, vamos fazer, sabe? Então, tinha um papel de liderança muito, e de exemplo para os mais jovens muito legal, assim. O Bruno era um cara que sempre ficava depois treinando. Mas o Bruno é fruto da capacidade de protagonismo dele, de personalidade, né, somado à capacidade de força de querer se desenvolver, sabe? E o Rossetto, eu diria que é algo mais natural, sabe? Mais dele, assim, não é algo que tem trabalho, tem treino, mas é muito natural dele, é muito instintivo, assim. Muito inconsciente. Essa comparação é interessante, porque eu lembro que eu tava na bancada do lado do Andreca, e quando ele falou, eu falei, caraca, velho, isso aí, quando saiu... Pra nós como torcida, nunca. Nossa! Assim, eu e o Fusca, a gente já conhece, né, o Rossetto já há algum tempo, sabemos, logicamente, do perfil do Rossetto, o pai do Rossetto é um cara incrível também, um cara muito legal, muita gente boa, mas você acertou muito quanto ao perfil dele, é um cara muito introvertido e isso tende a pegar em algum erro, alguma coisa que ele tenha no jogo. O Bruno Guimarães, ele falava assim, cara, vou dar a caneta dentro da área aqui, se tomar o gol, tomou, paciência, que foi o que aconteceu com o São Paulo, né? É uma falha dele, inclusive ele joga como zagueiro, né, com o Diniz, e daí ele falha, mas continua na mesma pegada, querendo driblar dentro da área, é o jogo dele de personalidade. Se isso acontece com o Rossetto só vai jogar em 2025 pro Atlético, o cara ia ser queimado. Que um dos melhores jogos que a gente fez na temporada, vocês vão lembrar, foi a virada contra o Flamengo no Maracanã, antes da final da Sula. O 2-1 lá, com o golaço do Rony. E um dos melhores jogadores em campo nesse jogo foi o Rossetto.
muita Verdade. bola. Jogou muita bola. Ele faz o gol, ele dá assistência. É algo assim. Eu não lembro exatamente. O gol é do Rosseto. O gol é do Rosseto, né? Mas é um golaço, cara. O gol é uma jogada trabalhada, o Lúcio acho que passa e ele mete por baixo, assim, curto do chão. Foda. E depois o gol do Rony, que é uma jogada desde o goleiro, o Rony faz aquele golaço dele. É um golaço também. O Rony. Última rodada do Brasileiro, não era? Despedida do Paquetá. Despedida do Paquetá. Exatamente. Despedida, tá? De jogador, despedida do Paquetá, do Bernard. Sempre tem despedida, o Atlético ganha. Então, o jogador quando estiver indo embora, tomara que jogue contra Chama o nós. Atlético. Não A chama gente Atlético. normalmente ganha, cara. Isso é um dado interessante. Então, Thiago, final Sul-Americana 2018, Júnior Barranquilla e Furacão, primeiro Olha jogo essa na aqui, hein? Colômbia, Essa aqui, estádio ó. lotado. Eu tenho essa aí Como também. que foi jogar lá e como que foi, né, o time, como que foi a semana? Queria saber mais detalhes aí de como que foi essa preparação para uma final continental, né? O Atlético há tanto tempo não disputava e de repente teve essa chance aí. Cara, foi tenso. Porque na prática era a primeira final, assim, desse grupo de jogadores do Atlético nessa trajetória, eu poderia dizer, do grupo que se iniciou em 2016, talvez. De 16, né? Com a chegada de alguns jogadores, 16, 17, 18. A primeira final impactante, assim, desse grupo, assim, desse processo, né? De 16, 17 e 18, principalmente. E a gente tinha um ingrediente a mais que foi a lesão do Pablo, cara, no jogo anterior contra o Flamengo, porque eu boto o Pablo no finalzinho do jogo, a gente poupou os jogadores ali nesse jogo contra o Flamengo, e o Pablo sente a panturrilha. Então o Pablo chegou a pensar em não viajar, cara, ele tava chorando ali do treino antes da viagem, a gente se aproximou dele, o pai do Pablo tava por ali também, a gente se abraçou, falou, ó, cara, vai dar certo, vamos tratar lá, tu vai jogar, as coisas vão funcionar. E tinha um ambiente de muita preocupação, porque a gente sabia que era um adversário que a gente tinha condições de ganhar, mas ao mesmo tempo era um adversário que a gente, estudando o time deles, via muita qualidade, velho. Sim. Sabe? E sabia que lá na Colômbia ia ser um jogo muito duro, mas a gente estava muito concentrado, né? E eu penso que uma característica parecida, assim, dos dois jogos, foi os primeiros tempos. A gente fez bons primeiros tempos contra esse time, sabe? Os inícios foram bons. A gente sustentava bem, a gente conseguiu, com características diferentes, os dois jogos, mas o primeiro jogo a gente marcou bem os caras, conseguiu encaixar algumas transições, conseguiu jogar em alguns momentos que tinha que jogar, porque era um ambiente de muita pressão. Imagina, para mim, era a minha primeira final nessa dimensão, né? Então eu também estava nervoso de como conduzir uma final desse tamanho. Então, todo um trabalho também da comissão técnica para isso. Eu creio que toda a comissão técnica ali era a primeira final nesse nível, sabe? Então, muita tensão no ar, muita preocupação. E a gente conseguiu conduzir um primeiro tempo, né, bom, de certa maneira. O segundo tempo, os caras melhores que a gente encaixa uma transição e faz o gol, né? O gol de transição. E a partir daí só deu eles, cara. A gente não conseguiu mais tocar na bola, né? Eles fizeram o gol aí numa sequência de bola parada. Tem aquela famosa bicicleta do Rony que ele cai em pé. Não sei se vocês lembram desse lance. Extraordinário. Rony tá especialista no lance. Não, esse é o único, velho. Isso quando ninguém acredita. Cara, é coisa surreal essa, cara. É logo depois do pênalti, né? Logo depois do pênalti. E aí tem o pênalti do Rony, né, velho? Né, nesse jogo. Então aí que as coisas, né, começam a conspirar para dar certo, porque não tem, o componente que é o fator incontrolável, né? E aí o cara bateu o pênalti, até hoje a trave tá mexendo lá em Barranquilla, né? Deu no pau, a gente trouxe 1-1 e aí conseguiu sobreviver ao primeiro jogo. A trave tá até hoje mexendo lá nesse pênalti, cara. Não, o cara deu uma porrada no centro, velho. Foi sinistro. E foi duro, velho, foi difícil. Eu lembro que tinha uma turma do Atlético lá que inclusive viajou com a gente no avião, sabe, e tava ali também sofrendo junto. Foi um jogo que é interessante porque quem vive dentro, eu lembro do jogo em si, mas eu lembro pouco do ambiente, sabe, do estádio. A gente tá tão focado naquilo ali, velho, né, e que acaba vivendo pouco, assim, a gente desfruta pouco, velho, sabe, tu não consegue desfrutar muito o jogo porque tá tão concentrado em tomar decisões que tu não consegue te conectar às vezes com o externo. Então essas lembranças que eu tenho de um jogo muito, muito duro, difícil,
e que a gente vai pro vestiário com a confiança de que em casa a gente ia ganhar, porque em casa a gente ganhava todo mundo, velho. Sabe? Ganhava de todo mundo. E aí o jogo da volta tem coisas que são surreais, assim, o jogo da volta, né, velho? Desde a nossa chegada, acho que tem muitos fatores, assim, que aconteceram que conspiraram para dar certo e ao mesmo tempo poderiam ter dado tudo errado, né? Desde a nossa chegada, foi uma chegada mágica, porque a gente pegou aquele corredor de fogo que vinha lá da Rápida praticamente até a chegada no estádio. Eu tenho isso aí gravado no meu celular até hoje, cara. Tenho quase 10 minutos de vídeo gravado, assim, as pessoas em cima das paradas dos ônibus, penduraram nos prédios, uma loucura, assim, nunca vi tanta gente na minha vida, assim, né, nos fazendo chegar no estádio. Isso aí, cara, por incrível que pareça, foi demais, nos encheu de energia, mas também, sabe quando você entra ansioso, entra assim com aquilo tudo, sabe? A gente demorou, assim, quase uma meia hora, 40 minutos a relaxar depois dessa entrada no vestiário. Teve o evento no dia anterior com a mudança no nome do clube, né, da entrada do H, mudança do símbolo, da camiseta no dia anterior, velho. E aí isso também gera muitos fatores externos para aquele momento. E a gente vai para o jogo, né, com um nível de tensão muito, muito alto, muito apreensivo, não cabia uma agulha na Baixada, acho que foi, né, deve ter sido outros jogos aí com lotação máxima, mas como aquele não lembro, assim. E eu sentia a torcida muito presente, mas como um exemplo do Fluminense, mais nervosa, velho. Todo mundo com medo danado de perder o jogo, sabe? Não só com vontade de ganhar, mas um medo que desse errado aquilo ali. Porque eu tive a sorte, assim, de ganhar o primeiro título, primeira volta olímpica da Baixada Nova, foi com a equipe de aspirantes, sabe? A gente deu. E seria a primeira conquista internacional e a última que, em teoria, poderia se jogar, né, dentro da Baixada, sem que fosse aleatório, né? Porque a partir do ano seguinte ia ser aquele negócio, ó. É um estádio que define um jogo único, sabe? Então era uma oportunidade única, de muita tensão. A gente inicia o jogo atropelando e até o nosso gol a gente foi total, foi o Atlético que todo mundo conhece. E depois do gol parece que a gente queria que o jogo acabasse naquele minuto, né? E depois eu falo com os jogadores, passado tudo isso, né? A gente conversa, né? Eu lembro de um sentimento do Thiago Heleno, a gente conversando no ano seguinte. Eu falei, Thiagão, cara, a gente precisa estar mais maduro para administrar esse tipo de situação. E ele falou algo para mim que eu nunca esqueci. Ele falou, Thiago, depois que a gente faz 1-0, ninguém quer ser lembrado como o cara que errou na final, sabe? E aí tu muitas vezes deixa de jogar, de te expor, sabe? De jogar pressionado, de sair jogando de trás, começa a fazer um jogo mais direto, mais simples, e o adversário com 1-0 contra não tá nem aí, perdido por 1, perdido por 2, e os caras tomaram conta do jogo na segunda parte depois do gol que eles fizeram, né? Fizeram o gol, poderiam ter virado, teve a prorrogação, cara, teve o pênalti, então é muita coisa que acontece, assim, que a gente, né, não sabe muitas vezes como acontece, né? E aí eu brinco também, às vezes falo com torcedores e pessoas que não entendem muito do futebol, que dizem assim, o treinador botou o time pra trás. Não, o treinador não colocou o time pra trás, velho. A gente se mata gritando, estrutura um plano, vai pro intervalo, fala, vamos pressionar os caras em cima, vamos sair jogando, só que não sai. E com 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, 80 mil pessoas, qualquer estágio que seja, a 1 metro de distância, ninguém te escuta, velho. Ninguém escuta uma palavra que tu fala. E o cara passa a ser passageiro daquele avião ali. Tu fica ali voando. Tá ali junto, incentivando, tentando achar como pode colaborar em alguma pausa, mas tu é um passageiro daquele avião. Então eu fui um passageiro até aquele final. E o meu papel, acho que mais relevante depois daquele momento, foi decidir quem seriam os jogadores que iam bater os pênaltis. E a partir daí, foi coisa de Deus. Mas eu acho que ficaria mais tranquilo até, Thiagão, antes de eu poder me despedir de vocês, se você tivesse a ciência do pacto. Se você tivesse a ciência do pacto naquele momento, você saberia que a gente não perderia isso aí. Não sei se você sabe, mas o pacto começou em 2016, numa conversa entre Petralha, Valderrama e Harlan Barreira. Não sabia disso. Não sabia dessa? Não sabia. O pacto começa ali, cara. Ele O Valderrama é tio do Barreira, né? Valderrama é tio do Harlan Barreira. Sei. E ele, no Atletiba, do Atlético, empata 2-2 na Arena da Baixada. Ele foi, né, assistir, ficou conhecido como o Atletiba do Valderrama.
E havia uma discussão, né, para o Raul da Barreira assinar pelo Atlético. E houve uma desavença, lá Petralha, lá em termos de valores, etc. E desde então os comentários são que o pacto começa ali, né? Começa tudo ali e tinha que acontecer em algum momento, o Raul da Barreira ia devolver isso para nós, tá? E ele devolveu isso na prorrogação. Como é que ninguém me fala antes isso aí, velho? Se você soubesse disso, provavelmente a gente não estaria nem sabe, estaria muito tranquilo. Teria inclusive passado para os jogadores isso, cara. Sim, pode avisar lá e errar. Tava na cara que ele ia errar. O pacto, como eu falei, você entrou lá no CT, você acreditou no projeto de 95 e tudo mais. Ali daí tem que ter a ciência do pacto aí do Atlético também para as coisas acontecerem. Você citou aí esse segundo tempo, a prorrogação. O segundo tempo desse jogo, que assim, para mim foi o segundo tempo mais desesperador da minha vida, eu acho, como torcedor. Parecia que o Atlético esqueceu como é que jogava a bola. Devolvia a bola muito rápido, os caras perdendo um gol atrás do outro. Como que faz para tentar organizar? Você falou, no grito não dá, é rezar, é tentar chamar os experientes. É como eu disse antes em relação à atenção, né? Ninguém quer ser marcado pelo cara que errou numa final tão importante assim. Então, as atitudes conservadoras acabam tomando conta, né? Você acaba se expondo menos, você se faz um jogo mais simples, mais direto, né? E consequentemente acaba enfrentando um time que tinha muita qualidade, né? O time estava muito bem treinado, o Barreira estava jogando muita bola, o Cantilho estava jogando muita bola, sabe? O Luiz Dias era o atacante, jogava muita bola. O Theo Gutierrez, que é quem faz o gol. Era um craque de bola depois, né? Toda a trajetória, sabe? Era um baita time, o time dos caras, e os caras não sentiram sintético, não sentiram nenhuma lenda urbana, não sentiram nada. Os caras jogaram bola para cima da gente, poderiam ter feito o gol. O Ione Gonzalez entra no segundo tempo como um trator, cara, atropelando todo mundo, né? E então foi difícil, cara. O máximo que eu pude fazer foi algumas substituições ali, controlar um pouco o jogo, tentar passar para os caras alguma tranquilidade. Na prorrogação que eu parei também no intervalo para tentar dizer para os caras, olha, tá 1-1 jogo, a gente tem que tentar jogar o jogo com tranquilidade, não adianta a gente abdicar de jogar, sabe? Mas era um momento de muita ansiedade, sabe? De muita ansiedade, isso que eu posso dizer. Hoje e a segunda pergunta, muito mais cascudo, né, para jogar finais, como foi depois da Copa do Brasil, como depois foi o ano seguinte, mas naquele momento era um momento muito emblemático, onde era muito tenso jogar uma final pelo Atlético, existia muita pressão envolvida pelo aquele resultado, né, velho? Não, e a minha dúvida, assim, perguntamos pro Jonathan isso também, a hora do pênalti é o maior silêncio que você ouve na história da Baixada? Você lembra desse momento do pênalti? Eu acho que é o maior ruído que eu ouço na minha vida, cara. Porque você escuta você mesmo. Eu escutava o batimento do meu coração, né? E aí eu só pensava, a gente se agarra em todos os, né, se agarra em Deus, se agarra em tudo. E eu sempre pensei desde o início do jogo que tinha que ter um propósito. Eu falei, cara, tem um propósito para isso tudo acontecer. A gente não chegou até aqui por acaso. E antes da batida do pênalti, eu chamo o Veiga e chamo o Bergson, se não estou equivocado, e mais alguém, e falo para os caras, ó, presta atenção. E aí eu tive que ser frio nesse momento. Falei, ó, 2 cenários. Se os caras errarem, a gente muda um pouquinho no posicionamento, o Veiga cai mais pro lado para vir de fora para dentro. Tá? Se os caras acertarem, a gente vai... Faltava 2 ou 3 minutos para terminar o jogo. Eu falei, a gente já coloca o Thiago Heleno de centroavante, tá? Vamos colocar um defensor lá em cima, vamos jogar com uma linha de 3 aqui, cara, e vamos começar a arremessar a bola lá dentro. Tá? Então, no meio daquela confusão, o cara tem que tentar ter um plano, né? Que a gente tinha treinado nos dias anteriores situações emergenciais, né? Que se você também treina. Então, o Thiago Heleno de centroavante já tinha sido algo treinado em dias anteriores por uma situação emergencial. Você tem que estar preparado para todos os cenários. Então, eu chamei os caras, coloquei isso, e aí, graças a Deus, o cara errou o pênalti, né, velho? E não tive que fazer nada disso e deu sequência. Não. Eu lembro, sabe do quê? Eu lembro do Paulo André do meu lado cair, velho. Caiu. E aí, depois eu fiquei sabendo que ele desmaiou. Caraca! Ele deu um apagão, assim, tipo de 20 segundos do chão, assim. E aí depois voltou. Ele mais uma centena de torcedores, eu acho que deve ter acontecido. Ah, com certeza. Aquele momento foi inesquecível. Olha, uma das tatuagens que eu pretendo fazer é justamente o Barreira errando o pênalti, né? Porque esse momento, pra mim, é o emblemático ali da e aí não tem mais como perder, velho. Aí o fator emocional tá todo pro teu lado. Não tem mais como perder, sabe?
E os caras vinham do 5º pênalti seguido perdido, né? Isso Com mesmo. bola sabe? rolando. Isso mesmo. E aí, logo depois, assim, termina o jogo e os caras fecham o pau entre eles, sabe? Ali com barreira, o capitão tenta pegar ele pelo pescoço, sabe? Dá um problema ali, porque eu acho que o batedor não era o Barreira. O batedor acho que era outro, cara, e ele acaba pegando a bola, sabe? E então deu ali e a gente viu um pouco daquilo, falei, cara, já era, esquece, a gente vai ganhar. Né? E então aí tínhamos bons batedores, né, velho? Tínhamos aí, né, os caras que bateram muito bem. E na verdade era para fechar com o Lodge, né? Era para ser em teoria eu brinco com o Renan, falei, Renan, tu perdeu a oportunidade de se consagrar, velho, porque O final perfeito. O gol mais lembrado da história da Sul-Americana é o gol do Thiago de pênalti, o último lance. Sabe? É o pênalti do Barreira e esse gol. E era para ser o teu gol, porque ele perde o 4º pênalti, né? E joga para fora a bola e depois só pro Thiagão dar aquele tubo no meio e fazer o 5º gol, cara. E não sei se o Fusca concorda. Fusca, você concorda comigo? A emoção que o estádio estava preparado para soltar o grito de campeão no pênalti do Lodge foi superior ao pênalti do Thiago Heleno. O Thiago Heleno já foi com um pouquinho de medo. No Lodge o estádio tem festa já. É só a bola entrar e acabou. A galera sabia que o Thiago ia soltar a bomba, né? Não ia ter surpresa nessa, né? E era para ser um final feliz, né? Porque o Lodge inicia no trabalho do aspirante, inicia com a gente, já tinha uma trajetória, jogador formado no clube, pegar a bola, bater o pênalti, sabe? Mas aí, pé de pano, meteu pra fora. Thiago, e qual que foi a tua primeira reação depois que o Thiago Heleno faz o gol? Você queria abraçar quem estivesse na frente, queria gritar, queria correr pra torcida? Eu desabei, me deu uma fraqueza no corpo, assim, cara, que eu desabei. Tem alguma imagem, alguma foto, que eu me ajoelho e caio. E aí acho que tá o Rafael tá comigo, que era o nosso gerente de futebol, tá o Evandro, cara. Eu só caio e choro. Não tinha mais força em me mover, velho. Não tinha mais força nenhuma, sabe? Fisicamente eu cheguei naquela etapa do ano, depois de viver um ano com tantas emoções como foi esse ano pra minha vida, eu cheguei esgotado de todas as formas, né? Mental e fisicamente. E ali eu caio, né? Eu não consigo levantar, eu fico ali, eu acho que uns 5 minutos sentado, ajoelhado ali. Aí os caras me levantam, me erguem, e aí a gente começa a comemorar, a viver tudo aquilo, né? Não tem como explicar, né? É um negócio que a gente só vive, cara, né? E depois, passado tanto tempo, parece que não aconteceu, sabe? Parece que não aconteceu, parece que é algo de filme, assim, que tu viu um filme, algum lugar, assim, sabe? Que te contaram. Porque é tão ilógico para a mente humana, as sensações que a gente vive, que parece que não aconteceu. Né? E o trabalho de treinador é tão filho da mãe, cara, que como o cara se envolve em outros trabalhos, em outras disputas, depois com outros clubes, tu acaba deixando isso pro passado e não desfruta mais desse tipo de situação. Então tá aqui com vocês também, para mim, um pouquinho disso, é desfrutar e lembrar que foi de verdade, aconteceu mesmo. É real, né? É verdade. Antes da gente entrar em 19, Thiago, uma pergunta marcante, folclórica, e com certeza te perguntam isso diariamente. Camisa Bordeaux ainda existe? Tá lá, cara. Eu tô reformando meu apartamento aí em Curitiba e eu tô montando um museu lá, né? E eu tenho 2 camisas Bordeaux, porque são as pessoas talvez não saibam, mas são dois exemplares diferentes. Né? A primeira Bordeaux, ela surge porque ninguém queria. O Atlético começou a fazer umas camisas, né? E eu sempre usei camisa quando eu dirigi equipes profissionais. No time das aspirantes não usava o uniforme do clube, mas depois eu sempre usei camisa. E aí os funcionários começaram a usar as camisas e tinha uma Bordeaux lá, cara, que era meio... Ninguém quer usar essa aí. Falei, dá pra mim essa aqui que eu vou usar então. Né? Porque era uma cor que não confundia com os árbitros normalmente. E de local, quando eu tava de local, não tinha problema com bandeira, porque o bandeira ficava na minha frente, eu não atrapalhava a linha do bandeira, né? Então era uma Bordeaux com umas linhas pretas, assim. E depois tem a melhora dela, a evolução dela, que é uma Bordeaux só com um símbolozinho dourado aqui, né? Que aí já é uma outra versão. E essas duas estão no museuzinho lá, velho. Estão no museu lá. Essa você não usa mais. Não tem como, né, meu? Essas duas aí estão imortalizadas, assim. E tem muita história engraçada em função dela, né? Todo mundo fala que não é supersticioso, né? Mas também vai usando, vai dando certo, não vai mudando, né? Vai correr o risco?
Vai botar uma camisa azul no último dia da final? Nem a pau, velho, sabe? Não mudava a cueca, não mudava a camisa, não mudava a calça, não mudava sapato, não mudava a meia, não mudava nada, velho. Não mudava a rotina, não mudava a hora que eu dormia, não mudava a hora que eu acordava, sabe? Não mudava nada, esquece, sabe? Fazia as mesmas coisas enquanto tava dando certo. Sou supersticioso? Lógico que não, né? Mas não vou arriscar, né, velho? Não Sabe? acredito em bruxas, mas que existem, né? Que lazai. Sabe? Então, foi surreal. E a parte interessante depois do jogo também, meu, que eu não sei se a direção não estava tão precavida, que não teve festa de comemoração do título de 2018, velho. Sabe? Sério? Não teve trio elétrico, não teve festa, não teve nada, né? Nenhuma noitada depois lá, uma balada fechada? Cara, a gente foi pro vestiário. Vontade, né? Não tinha cerveja, tipo, não surgiu champanhe, não tinha nada. Só falei, cara, ninguém esperava que a gente ia ganhar, cara. Sabe? Curioso, essa é verdade, né? Comemoração, Sabe? eu Aí, lembro, né? acontece... Depois foi bem... Foi Aí a galera, foi a aí- torcida na praça e tudo mais, mas não teve o time, né, com a gente. Não. E a gente foi pro Tage depois, meio por. Vamos pra onde? Ah, vamos pro Tage, vamos. Ah, então todo mundo pro Tage. Liga pra lá então, vê se a gente reserva pra ir pra lá. E foi que. Ah, liga lá pra ver se tem Dono reserva. atleticano, né? Pô, dono atleticano, imagina. Cara. Ô, Giocono, seu Giocono não liberasse, pelo amor de Deus. Cara, Foi bom, aí né? a gente foi pra lá, tinha uma parte da comissão técnica, tinha alguns jogadores, mas tava tudo assim misturado com a torcida, com a galera lá, né, velho? Mas não teve nenhuma festa oficial assim na conquista de 2018. Acho que ninguém acreditava muito que ia acontecer. Não tá acostumado, velho. 19 então, Fusqueta? 19, né, André? Então,